ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa papel importante no processo da educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, contamos com a participação do professor João Inácio Pires Lucas. O professor atua na área de Humanidades da Universidade de Caxias do Sul, em especial no curso de Direito e no mestrado profissional em Psicologia. O tema de hoje é a complexidade no trabalho do professor e o suporte das redes sociais informais. Professor João Inácio, muito obrigada por sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Vamos falar sobre esse tema então. Olá, é um prazer da minha parte também, né, poder fazer o diálogo, né, com vocês. O mundo do trabalho, né, ele tem se tornado cada vez mais complexo, assim, né, entendendo por complexidade, fundamentalmente, dois aspectos, assim, né. Ele tinha uma determinada complexidade, assim, né, para nós fazermos uma pequena comparação com a época, o modelo mais agrário e artesanal, né, tinha toda aquela complexidade da relação do mestre, aprendiz, companheiro, né, do agricultor, né, camponês. Era uma determinada complexidade, né, mas que tinha um grande poder e autonomia, né, dos trabalhadores. Eles controlavam muito os ritmos do seu trabalho e tinham, assim, davam um toque especial e particular, né, para isso. Digamos assim, a revolução, industrial, né, e especialmente a revolução científico-tecnológica nos modelos de gestão e organização do trabalho, né, eu diria assim, e aprofundados em grande escala com o Taylorismo e o Fordismo, a administração científica, né, como a gente pode ver naquele clássico, né, do cinema do Charles Chaplin, o trabalhador ele foi perdendo assim autonomia, foi perdendo o controle, tendo que submeter muitas vezes a ritmos impessoais, né, ritmos oriundos de sistemas assim, mecanizados, né. Além de uma espécie de disputa do poder e perda do poder para gerentes, supervisores, né, engenheiros que vinham assim mais ou menos de cima para baixo, né, impondo regras para, digamos assim, o mundo do trabalho, seja nas mais diferentes áreas, né. E isso afetou muito, tornou uma complexidade que combinava às vezes com uma simplificação de tarefas, né, mas as pessoas tinham que se adequar a modelos, né, que vinham de fora, assim, né, modelos exteriores aos indivíduos. E isso tornou um trabalho, assim, com essas duas dimensões de complexidade. Ele foi sendo simplificado, o que favorecia muito a rotatividade, né, e a substituição de qualquer um, assim, né, mas também foi tornando complexo nessa perspectiva subjetiva, assim, da perda da autonomia. Isso aconteceu em menor escala com o trabalhador da educação, né. Assim, o professor, até então, era de uma das áreas que ainda tinha, né, no controle da sala de aula, um certo espaço, assim, né, quase de uma atuação artesanal, né, que, digamos assim, sofria diferentes tipos digamos assim, de tratamento, dependendo do perfil e do nível da educação e da própria instituição prestadora disso, se é privada, se é pública, né. Mas, houve um incremento, né, assim, com a nossa situação atual, do incremento da complexidade em vista de que em muitos países, né, especialmente nos latino-americanos, teve que se atabalhoadamente sair do mundo presencial, né, de dentro da sala de aula da escola e trabalhar em casa, e ter que lidar cada vez mais com essas tecnologias que já estavam presentes, né, há mais tempo, mas que se transformaram
fundamental, assim, né. Então, já pesquisas, né, já temos um conjunto grande de pesquisas nessa época do Covid, né, assim, com trabalhadores dos mais diferentes ramos, inclusive com professores, né, que tem respondido no aumento da complexidade, naquele sentido que já acontecia com outras áreas, ou seja, ele tem cada vez menos controle do processo, né, tendo que se adequar e tendo que se adequar a essas novas ferramentas, tendo que ter toda uma pressão e carga e volume de trabalho, né, que às vezes até acrescentada ainda, ela, digamos, exponencialmente cada vez mais complexo, até pelo hibridismo, às vezes, que se colocou para vários países em termos de ter, assim, um tratamento da pandemia, né, permitindo que as escolas fossem reabertas e daí misturando alunos presenciais com alunos, assim, em trabalho remoto, né. Então isso teve muita complexidade, né. Mas tem os aspectos que minimizam um pouco a complexidade, né, o que fazem com que esses fatores de risco possam ser minimizados por fatores de proteção, né. E daí no que se tem verificado, né, é que afora outras formas já institucionais, né, das organizações, das escolas de trabalhos coletivos e de reuniões pedagógicas e de interação entre professores e alunos e da própria comunidade, né, percebe-se nas pesquisas que para além dessas formas já muitas vezes padronizadas e engessadas de interação, né, dentro e fora, assim, da escola, né, também as redes informais, né, que os colegas mesmos criam a revelia, né, do próprio sistema oficial, né, no sentido de que uns suportem os outros, assim, com ajudas, com dicas, um sendo o ombro do outro, né, e discutindo às vezes questões que até nem são tão pertinentes ao mundo da escola, né. Isso tem demonstrado, né, quando há um aumento dessas interações, as pessoas têm amenizado, assim, aquele sofrimento, evitado, por exemplo, situações como absenteísmo, burnout, assim, esse adoecimento no mundo do trabalho, né. Tem sido um certo fator de proteção, né, que obviamente, né, seria muito mais empoderado caso isso também se transformasse em uma organização política, né, que isso servisse para que os professores mais organizados politicamente pudessem intervir melhor, assim, né, nas suas condições de trabalho e nos próprios debates da educação, né, que hoje em dia tem sido atacada, assim, né, por visões negacionistas, anticientíficas, né. Então temos um pouco essa relação, assim, né, do aumento da complexidade e da necessidade do aumento do suporte social. De tudo isso que tu está falando, queria te fazer uma pergunta, assim. Então, é correto nós fazermos uma associação entre aumento da complexidade no trabalho do professor, aumento do sofrimento psíquico, emocional desse professor, perda do controle de alguns processos, né? Assim como tu trouxeste a questão da Revolução Industrial, do trabalhador nas empresas, é correto nós pegarmos isso e trazer para o mundo da educação, da escola? Sim, ela tem entrado tardiamente, assim, né, com entender de tardio de ser o mais conjuntural, né, recente. Esse fenômeno ele é um fenômeno meio em cascata e talvez a indústria de transformação, né, que para nós, assim, tem muito aquela ideia do metalúrgico, né, das empresas, foram a que talvez tenham sofrido isso de maneira inicial, né. E gradativamente o setor de serviços, comércios, que até ficava ironizando, assim, os trabalhadores, mas olha, tipo os trabalhadores ingleses, olha, vocês estão perdendo trabalho para os brasileiros lá, né? Mas não tem como eu, garçom, perder um trabalho para um brasileiro, não tem como alguém ser atendido lá no Brasil, né? Se vai num restaurante aqui em Londres, por exemplo, né? Gradativamente o setor de serviços administrativos também foi perdendo, né, esse espaço, e ainda a sala de aula às vezes era um bunker, assim, né, era um lugar protegido, mas gradativamente vem perdendo também, né, eu diria que a pandemia agora perdeu ainda mais, né, algo que já vinha em curso.
Tem uma outra pergunta, assim, tu falou essas redes sociais informais, né, as que pode contribuir para uma certa proteção contra esse sofrimento. Isso é um fenômeno que se observa isoladamente? Já tem pesquisas mostrando isso como um fenômeno substantivo, significativo, ou ainda não? Sim. E eu diria até na pandemia, né, temos estudos lá chineses, né, que foi uma região que começou a ter um agravamento pandêmico antes de outras, né, e os chineses também, eles têm uma grande preocupação científica com estudos, assim, né, e daí, já conseguimos encontrar vários trabalhos que mostram justamente a importância que teve, né, o aumento dessas interações que não podiam até ser presenciais, né, e que amenizavam, né, digamos assim, essas cargas negativas, né, de muitas vezes transferir atividades para essas atuações remotas e um certo isolamento, né, das pessoas sem terem que ficar com distanciamento social, né, não poderem ficar convivendo, o aumento da participação, das interações nessas redes informais, né, assim, de amizades, se mostrou estatisticamente significativo, assim como um fator de proteção, assim, de amenizar esse adoecimento, assim, né? E depois os demais países também começaram a investigar, europeus, lá nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil já se percebe também pesquisas que vêm demonstrando isso, né? Seria assim aquele aspecto do lado bom das redes sociais informais, né, que têm sido atacadas até, né, pelo grau de conflitos e tudo mais, né, mas de certa maneira, essa situação trouxe um lado positivo até dessas novas tecnologias da interação, né. Será que a gente pode imaginar que essas redes sociais informais poderiam se transformar em canais, não digo engessados, mas um pouco mais estruturados para dar suporte para os professores ou para construir um coletivo, assim, na Sim. escola, no município? Sim, essa já é uma tese antiga, só que antes pensava no plano presencial, né. Que tinha aquela famosa a ideia, assim, de jogando boliche sozinho, né, que tem aquela visão lá do Fred Flintstone, né, nos Estados Unidos, né, aquele desenho, na minha época chamava desenho, né, agora chama animação, né, que mostrava bem que os trabalhadores, quando eles desenvolviam essas formas interativas para além do mundo do trabalho, em todo tipo de associação, organização, jogando boliche, sei lá, assim, nos Estados Unidos, então, isso era importante para uma cultura coletiva. Isso já existia no plano presencial. Talvez as redes sociais, elas tenham atrapalhado um pouco isso, mas talvez elas possam, a partir, né, dessas necessidades, né, se transformar num espaço, né, para que isso aconteça, já que no plano presencial, até então, as pessoas vinham interagindo cada vez menos, né. E é uma oportunidade, assim, né, que se tem. E daí acho que o grande desafio são para as próprias escolas, né, assim, da gestão da escola, como que vai lidar com isso, porque muitas vezes um tratamento mais oficializado pode perder a espontaneidade e a originalidade desse tipo de situação, né. Então, é um desafio. Aquilo que se tinha um debate na época do orçamento participativo, o quanto que a legalização dele poderia engessar, e acabou sendo praticamente isso, né, é um desafio para essas redes informais, né, que vivem nesse tensionamento entre o reconhecimento da importância e a sua estruturação, e depois o seu engessamento e a sua perda de autenticidade. De qualquer maneira, né, entre tantas questões que tu levantas, né, eu acho que fica essa questão assim de que a gestão escolar precisa também se preocupar com o aumento dessa complexidade no trabalho do professor, né, além de tantas outras questões preocupantes, né, mas também tem esse fator, né, e esse fator tem um impacto direto na saúde desse profissional, né, e é um elemento que precisa ser considerado, né, Sim, quando se pensa na escola, né. perfeito, porque, sim, professores com problemas de saúde não são professores que vão estar adequados, assim, para a sua missão, importante missão, né. Isso aí.
Olha, João Inácio, eu vou precisar encerrar esse nosso diálogo por causa do tempo, mas quero te agradecer muito pelas ideias, pelos insights, né, pela problematização que trazes, né? Muito importante que possamos pensar essas questões nesse tema que abordaste, né, complexidade no trabalho do professor e o suporte das redes sociais informais. Vou fazer o nosso encerramento, né? Lembrando que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Nós convidamos você para assistir os diálogos gravados em 2020, são 63 vídeos curtos, em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e invenções possíveis. Se inscreva no nosso canal também para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos.